Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre oração sem sujeito ou sujeito inexistente. No início, vamos revisar a aula passada. Então, lembre-se, sujeito é o termo que se declara algo. Ele pode ser simples, quando apresenta apenas um núcleo. Lembra? Núcleo é a palavra mais importante, é aquela que ela se refere com o verbo, aquela que concorda com o verbo. Veja, se o verbo estiver no plural, ele vai estar no plural. Se o verbo estiver no singular, ele vai estar no singular. Então, vários atores brasileiros foram premiados no Festival de Gramado. Para eu encontrar o sujeito, eu faço a pergunta para o verbo. Então, quem foram premiados no Festival de Gramado? Vários atores brasileiros. Olha, a palavra mais importante, atores. É uma só, então, sujeito simples. Sujeito composto, mais de um núcleo. Podem eternizar o momento, o vídeo e a fotografia. O que pode eternizar o momento? Vídeo, fotografia. Então, lembra, olha, o sujeito pode estar tanto no início como no final, ou então no meio. O sujeito oculto, quando é possível determiná-lo através da terminação verbal. Gosto de ajudar as pessoas. Quem gosta de ajudar as pessoas? A palavra eu está subentendida. Subentendida quer dizer escondidinha. Então, quem gosta? Eu. Não está escrito eu, mas dá para saber quem é. Gostamos. Quem gostamos? Nós. Indeterminado. Ele existe, porém não está escrito, né? E não dá para saber. Nesse contexto, não dá para saber de quem é que se está falando. Então, falaram que você vai à festa. Quem falou? Quem falaram? Sei lá, né? Algum fofoqueiro por aí. Trabalha-se muito para ganhar pouco. Quem trabalha muito para ganhar pouco? Sei lá eu, viu? Não sei não. O assunto deste novo bloco. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. São aquelas construídas com verbos impessoais. Veja bem, impessoal, olha, o impessoal vem de pessoa. Esse prefixo in quer dizer negação. Impessoal não tem pessoa. Então, olha, são as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, os verbos impessoais são aqueles que não são flexionados. Não dá para conjugar. Então, aqui, olha, os verbos impessoais não se referem à pessoa do discurso, uma vez que não são flexionados com relação a número e pessoa. Então, a ação verbal não é atribuída a nenhum sujeito. Casos em que o sujeito é inexistente. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Ventar, amanhecer, escurecer, esfriar, relampejar, etc. Ventou muito. Aí veja, eu parto do princípio que para analisar a oração, eu tenho que fazer uma pergunta ao verbo. Então, quem ventou muito? Dá para eu encontrar quem fez a ação desse verbo? Ou, né? Não tem jeito, gente. Ventar é um verbo de ação. Mas dá para eu saber essa informação? Não existe. Porque não dá para flexionar. Então, oração sem sujeito. Choveu muito na quinta-feira. Não tem jeito, olha. O que choveu? Choveu, o que choveu? Quem choveu? É um fenômeno da natureza, coisa que não tem jeito. Então, não existe uma pessoa ou alguém que faça essa ação, que determine. Então, não tem sujeito. Aí, veja bem aqui, olha, importante. A chuva batia no telhado. Aí eu vou perguntar aqui,
O que batia no telhado? A chuva. Então, veja, a chuva é o nome da coisa, é um substantivo. A chuva não é um fenômeno da natureza, é o nome do fenômeno. Então, veja, a chuva é o sujeito simples, mas chover é o fenômeno. Então, quando for chover, o sujeito é inexistente. Mas quando for a chuva, o sujeito é simples, até porque o verbo aqui é batia. Aí, veja, o verbo fazer e haver na indicação de tempo decorrido. Tempo decorrido é a mesma coisa que tempo passado. Então, veja, faz 20 dias que cheguei em Itatiba. Então, pessoal, se o verbo é impessoal, se eu não posso conjugá-lo porque ele não se refere a nenhuma pessoa, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Então, ele sempre vai, né? Eu não vou concordar. Então, faz um mês, faz 30 anos, faz 2 meses. É comum a gente ouvir pessoas conjugar errado, falar faziam 2 meses. Errado isso. É sempre no singular. Faz 20 dias que cheguei em Itatiba, fazia 2 meses, há 8 anos estudo nessa escola. Então, na indicação de tempo, né, nunca vai ficar no plural, sempre no singular. Outra situação em que o verbo não vai haver sujeito. Verbo de ligação na indicação de fenômeno da natureza. Ó, como faz calor neste lugar? Ó, como é que eu vou achar quem faz calor? Não tem jeito não. Fenômeno da natureza. Ó, está escurecendo mais cedo. Também estou me referindo ao verbo escurecer. Não tem jeito de achar quem escurece. Estava muito frio. Também não tem jeito. Aqui, verbo haver no sentido de existir. Ó, havia 1000 pessoas na festa. Veja bem, olha, mesmo que seja 1000 pessoas, o verbo, por ele ser impessoal, por ele não conjugar, é sempre no singular. Ó, havia 2 camisetas neste cabide. Há bons alunos no Inês Prado. Ó, verbo haver com sentido de acontecer. Houve 3 reuniões pelo mesmo motivo. Havia muitas pipas colorindo o céu. Em tempo de eleições, há muitos comícios. É que no nosso dia a dia, o verbo haver, de maneira coloquial, nós substituímos pelo verbo ter. Olha, tem muita gente na festa, a gente fala. Ó, tem 1000 pessoas. E veja bem, que mesmo quando a gente fala tem 1000 pessoas, a gente acaba deixando o verbo ter no singular. Então, pensa nisso, né? Haver no sentido de existir ou acontecer é sempre no singular. O verbo ser na indicação de tempo ou distância. Ó, são 3 horas agora. Olha, como é que a gente, por exemplo, vai encontrar o sujeito? Se o sujeito é de quem eu estou falando, ou seja, quem fez aí, mas como é que eu vou achar quem fez o tempo? Eu posso encontrar quem marca o tempo, que é o relógio, o computador, sei lá, o que seja. Mas quem fez o tempo, não tem jeito. Então, não vai dar certo. Ó, é cedo. Então, não tem jeito também, não tem sujeito. Olha, a distância é 1 quilômetro da minha casa até meu trabalho. Já até a academia são 3. Note que aqui, veja bem, no verbo ser, aí já há uma concordância que nós já vimos no início do bloco, que é na parte de concordância verbal. Aí veja o verbo ser, na indicação de
de tempo ou distância, ele vai concordar com o numeral. Então, são 3 horas, é 1 hora, né? Então, aqui nesse caso, aí veja, mesmo ele sendo impessoal, como, né, ele não se refere a nenhuma pessoa, porque não existe alguém que faça a hora ou a distância, mas aqui por um caso de concordância, aqui ele fica no singular ou no plural, mas já nos outros casos, sempre no singular. Aqui é quanto à estrutura. Lá, quando é sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, vocês lembram? Vocês retiram o sujeito, tudo o que sobra é o predicado. Já no caso da oração sem sujeito, não. Olha, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente apresenta apenas predicado. É lógico. Se não tem sujeito, ela é inteira predicado. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima vez, né? Tudo de bom para vocês. Um beijo e continuem estudando. Tchau!